Fala galera, no quadro Opinião de hoje nós vamos comentar a respeito do que nos ensina a goleada do Flamengo de 6 a 1 sobre o Goiás. Mas antes, gostaríamos de lembrar que a sua ajuda vem através do like. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e seja informado de todo o conteúdo que é lançado aqui no Coluna do Fla. E tem conteúdo todo dia. Tem inclusive o resenha ao vivo diretamente dos estúdios do Coluna do Fla, todas segundas-feiras às 9 horas da noite. Vamos lá. A goleada foi importante por algumas razões. Primeiro, para dar moral para o time. Segundo, para aproximar, diminuir a diferença para o Palmeiras. Mas há uma importância maior do que essa. O que nós vimos no Maracanã é uma coisa muito rara de acontecer no futebol brasileiro. É um time que, apesar de estar ganhando o jogo, continua incessantemente correndo atrás de aumentar o placar. Esse tipo de atitude é uma atitude muito rara no futebol brasileiro. Se tornou muito rara no futebol brasileiro. E o fato de nós termos um técnico à frente do time que não é brasileiro, é um técnico português, é o segundo técnico estrangeiro que o Flamengo tem aí num período de 2 anos, nos diz algumas coisas. Se nós lembrarmos, inclusive aqui no quadro Opinião, mas se nós lembrarmos tudo que já foi dito contra o Flamengo e contra outros times também, pelo fato de estarmos contratando um técnico estrangeiro, argumentos dos mais diversos, que os técnicos brasileiros eram bons, que os técnicos brasileiros não têm espaço lá fora, que não era justo que os técnicos estrangeiros venham atuar no Brasil. Mas a grande verdade é que o futebol brasileiro, taticamente, parou no tempo. É um futebol atrasado, no geral é um futebol retrógrado. E o que nós vemos hoje no futebol brasileiro são dos 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro sendo times treinados por técnicos estrangeiros, o Flamengo e o Santos. Ambos com uma proposta de jogo totalmente diferente daquela proposta de jogo que a gente está acostumado aqui no Brasil. Parou lá na década de 80, 90, né? Futebol amarrado, com pouca movimentação e, sobretudo, um futebol retranqueiro. Esse 6 a 1, mais do que o placar, mais do que contra quem foi, que é o Goiás, que é um time médio aí no aspecto brasileiro, tem uma importância maior. Eu até brincando com meus amigos, e é o título desse Opinião, é um tapa na cara do futebol brasileiro. Não é pelo placar, não é por conta do time adversário, é por conta da atitude do Flamengo. Em 2 jogos, em menos de um mês, um técnico estrangeiro foi capaz de mudar alguma coisa que está enraigada no futebol brasileiro, um problema, uma doença que atrasa o futebol brasileiro. E essa doença é contagiosa, contaminou a imprensa, contaminou os comentaristas esportivos, os ex-atletas, dirigentes. É uma coisa horrorosa. Então nós precisamos tomar um tapa na cara de um técnico estrangeiro que chegou no Brasil, mudou o jeito do maior time do Brasil jogar, colocou o time pra frente, tudo que a torcida sabia, pedia por muitos anos, ao invés de se contentar com o futebol medíocre. O futebol medíocre que deu títulos a muitos outros concorrentes, muitos outros adversários do Flamengo, mas que não é a origem nem do futebol. Na Europa, que antigamente era conhecido como futebol retranqueiro, na década de 90, a Europa era conhecida pelas suas retrancas, né? Hoje joga-se um futebol bonito, para frente, um futebol que é mais eficiente. Nós caímos na grande besteira de que o futebol de resultado é aquele futebol fechado, retranqueiro, uma linha de 4, com 2 volantes na frente e outra linha de 4 fazendo marcação muito perto da área. Isso é uma grande besteira, um grande atraso. E fica assim, claro, notório, quando os times, a vasta maioria de time do Brasil, marca o primeiro gol e volta, recua e espera o contra-ataque. Virou norma no futebol brasileiro. A vitória do Flamengo, mais do que o resultado, mais do que representou para o Flamengo e para a torcida do Flamengo, é um tapa na cara do futebol brasileiro, escancara o atraso que a gente vive, futebolisticamente falando. Então a opinião de hoje é só para destacar, só para passar. Não importa se o Flamengo não vai ser campeão, espero que vai, eu tenho quase certeza que vai. Não importa os próximos resultados, não importa o que vai acontecer com o Jorge Jesus. O que importa é que um técnico estrangeiro chegou no Brasil em menos de 30 dias, mudou tudo que a gente já viu no Flamengo nos últimos anos. Mudou a forma do time jogar, o time foi pra frente,
frente. Tem defeitos ainda, não tá perfeito, a defesa tá muito exposta, uma série de coisas para ajeitar. Mas o que nós vimos é uma mudança de atitude, uma mudança que acontece aqui dentro da cabeça dos jogadores através de um técnico estrangeiro. Então todas as vezes que vocês ouvirem reclamações da imprensa, de técnicos, de ex-jogadores de futebol, falando da não necessidade de termos um técnico estrangeiro, lembre-se do jogo Flamengo e Goiás e lembre-se que nos locais, nos mercados de futebol mais evoluídos do mundo, o que se vê é um grande intercâmbio. Mercados na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, há uma diversidade enorme de técnicos de países treinando esses times. Então tem técnico da Argentina, da Espanha, França, todos misturados, é um grande intercâmbio. E nós, na idade da pedra do futebol, nos achando donos da bola, né? E ontem eu torci muito por um 7-1, porque o 7-1 seria emblemático, né? Um técnico estrangeiro metendo 7-1 no Campeonato Brasileiro. O 6-1 bateu na trave, mas o tapa na cara continua. Grande abraço pra vocês, Fabrício Kika aqui no quadro Opinião. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, nos vemos por aí. Abraço.